Camille Flammarion, na obra Narrações do Infinito, ele conversa com um amigo, né, com um colega, ao qual ele acompanhou o decesso, ele acompanhou o momento do desenlace. E nesta situação, ou seja, um elo fraterno, um elo intelectual, um elo de alma para alma, permitiu que, na primeira oportunidade, ele se ligasse a esse companheiro que deixou o corpo físico e trocaram ideias. Então ele queria saber como é o instante da separação do corpo físico. Como era um indivíduo afeito aos valores espirituais, ele não teve grandes dificuldades, mas escreveu a sua própria experiência e também as experiências de outras pessoas, que variam, né, ser para ser. Quanto mais materializado, mais ligado à vida material, mais difícil e mais penoso, vamos dizer assim, é essa separação, porque a mente do indivíduo está totalmente ligada no que ele deixou, né? E ele, muitas das vezes, tem consciência de que para conquistar aqueles valores, muitas das vezes ele criou conflitos de consciência para os quais ele terá que responder se, né? Porque a dúvida, né? Quanto mais materializado é o indivíduo, menos interesse ele tem na vida espiritual, mas está lá, né? Uma realidade marcada na alma dele de que nós somos seres imortais. E essa é uma esperança que está na alma de todo mundo. Alguns por motivos óbvios e outros por motivos inconfessos se dizem ateus, se dizem não crer no mundo espiritual, zombam, criticam, mas no fundo, todos nós sabemos que a vida é mais do que esse momento, que a vida se apresenta durante o corpo físico. Alguns se dedicaram a um estudo mais profundo, um estudo científico, na época de Kardec, né, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis de Rivail, um professor e pesquisador francês. Em 1857, 1858, ele começa os seus estudos a respeito e durante 13 anos ele se dedica a isso. 1854, parece. 54, 55, ele é convidado por um amigo de 25 anos a saber que, Rivail, você sabia que existem mesas que respondem aquilo que perguntam? E aí ele foi explicar, né, o fenômeno magnético que envolve a mesa, assim como no magnetismo dos eletroímãs, no magnetismo envolvido aos metais, existe o magnetismo animal. E isso também Kardec estudava. Aí ele comenta que a mesa responde. Não, aí já é outra coisa, porque o fenômeno magnético está atento à vontade do indivíduo que utiliza esse fenômeno. Mas a mesa responder, né? Se você pergunta e a mesa responde, aí a necessidade de que você me mostre, alguém me mostre que a mesa tem nervos, né? Tem sistema, tem equipamento para pensar, né? Senão eu vou imaginar que isso é apenas uma historinha para a criança dormir. E 2 anos, acho que de 55 a 57, ele tem a oportunidade de frequentar
a casa da família dos Baldan, a casa da família da senhora Paine Maisson. E em 2 anos durante esse período ele recebe 50 livros, 50 cadernos com anotações que a família dos Baldan já estavam colecionando, e ele faz um levantamento daquilo, utiliza aquele material para fazer novas perguntas à mesa, e uma delas é essa: a mesa, como é que você me responde? A mesa fala: não é a mesa que está respondendo, somos nós que a manipulamos. Nós quem? Nós, as almas dos homens que estiveram aí na Terra e que continuam vivos aqui. E aí ele fala: poxa, isso daí é muito profundo, mas eu tenho 50 anos, estou para lá, estou com o pezinho na cova já, né? Isso é muito material para estudo e não vai dar não, encarar isso daí não vai dar não. Aí um desses manifestantes, ele fala: olha, Rivail, você veio para isso. A sua tarefa é justamente isso, encarar essa ciência. E aí fala da relação que ele, né, comunicante, e o Rivail tinham na época das Galhas, antiga França, na Gália Francesa, onde ambos eram sacerdotes druidas, e ele se apresenta com o nome daquela época e diz: você naquela época, como sacerdote druida, tinha o nome de Allan Kardec. Então seu nome era Allan Kardec e o meu era Zéfiron. Com isso surge então essa primeira nomenclatura, Allan Kardec. O Rivail, então, durante 13 anos se dedica a esse estudo até que ele desencarne. E nisso ele lança aí 5 obras que a gente chama de obras básicas. A primeira dela é a compactação do conhecimento que norteia, que baseia todo esse conhecimento referente ao mundo espiritual. Todos nós que nos dedicamos ao estudo da vida espiritual, bandistas, quimbandistas, budistas, zoro, né? Astristas e etc., necessitamos de ver esse material. Junto com o Rivail, surgiu na mesma época, alguns anos, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, nesses 13 anos aí que ele estava estudando, surgiu a parapsicologia, surgiu a metapsíquica, surgiu a psicotrônica, enfim, surgiram ciências ou pesquisadores que a princípio se diziam ateus e por covardia moral ou por cautela excessiva para não chocar, eles apresentavam todas as provas da continuidade da vida, fizeram estudos profundos em torno disso e muitas das vezes eles se baseavam em outros pesquisadores ateus, confessos, que negavam tudo, apesar de todas as provas, pegava a metodologia do ateu e aplicava. Por quê? Porque já que o outro negava peremptoriamente, se o outro apresentasse uma metodologia que mostrasse que a vida continua, então a metodologia não seria dele, seria do ateu, confesso e sistemático. E com isso eles deram provas, né? Alexandre Aksakov fez isso, pegou a metodologia de um outro indivíduo ateu, mas ateu oportunista, né? Porque depois de vários livros que o Alexandre Aksakov mostrou a exaustão dentro da metodologia que o outro sugeriu, o outro ainda continuava negando. E falou: não, aí já dentro do sistema de pesquisa proposto pelo outro, ele mostrou e o outro ainda continuou negando, aí já havia interesses escusos, né? Eu vou nominar aqui agora o Padre Quevedo, é um ateu, vestido de batina. Ele nega tudo, até dentro da Igreja Católica. Um dia, um repórter perguntou para ele: o senhor nega tudo até dentro da igreja? Como que
que é verdadeiro? Dentro dos fenômenos que o senhor já estudou, porque o senhor ele é um pesquisador sério, estudou realmente, para provar que não existia, ele ia a fundo. E ele teve, sabe, a ingenuidade de lembrar que ele era padre. E apesar de negar os fenômenos dentro da própria Igreja Católica, né, a maioria deles, ele apresenta alguns fatos e diz que aqueles fenômenos eram verdadeiros. Mas só a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é detentora dos fenômenos verdadeiros. O resto tudo. Quer dizer, ele mostrou parcialidade, coisa que não cabe a um pesquisador. Né? Eu achei interessante. Ele muito sério, sabe? Pesquisa para valer mesmo. Mas quando ele fez isso, ele mostrou a parcialidade dele devido ao, né, ao ser padre, né? A opção dele de fé. Mas ele fez um grande bem à ciência espiritualista, particularmente ao espiritismo. Porque ele negava o fenômeno onde acontecesse, como acontecesse, independentemente das pessoas. Porque eu, particularmente, vejo o fenômeno mediúnico, vamos dizer assim. O que é mediunidade? Né? Mediunidade é essa interação que o homem encarnado tem com o mundo dos que já partiram. E a mediunidade não é patrimônio do espírito, ela acontece até entre os próprios ateus. Só que eles apresentam outras explicações em torno do fenômeno. Né? A gente poderia narrar alguns fatos e, à medida do possível, a gente vai apresentando. Mas as pessoas vêm nos perguntar: o que é isso que está acontecendo comigo? Né? E é lindo isso. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma senhora, eu sou dentista de profissão, aposentado agora, e estava tratando de uma pessoa, e uma senhora ficou sabendo que eu era espírita e falou: aconteceu uma coisa estranha comigo, envolvendo eu e minha filha. Eu só tenho uma filha, né, e procuro protegê-la de qualquer choque emocional que a gente... porque ela é muito sensível e tal. E aconteceu uma coisa interessante. Eu estava muito triste mesmo, e eu não queria que a minha filha me visse daquele jeito. Então eu avisei para ela que eu iria tomar um banho e que era para ela me aguardar. Eu entrei no banheiro, realmente tomei um banho, mas antes do banho, durante o banho, depois do banho, eu chorei muito. E eu não tinha nenhuma explicação imediata, assim, o porquê daquele estado emocional. Chorei e aguardei passar aquele instante de lamentação sem sentido, e olhei no espelho, vi que eu estava refeita, plantei, passei maquiagem, enfim, criei um mecanismo de me apresentar no melhor possível, me recompus e saí, continuei minha vida. Minha filha não me viu nesse momento em que eu estava dentro do banheiro, e o banheiro estava limpo, arrumado, aparentemente nada estava ali que demonstrasse o estado emocional pelo qual eu passei. Mas quando eu estou lá arrumando a casa, minha filha entra no banheiro para atender as suas necessidades fisiológicas e de repente entra em prantos e chora, repetindo tudo aquilo que eu passei ali dentro. E ela também não consegue explicar por que ela estava daquele jeito. Aí, num outro momento, ela vem e me conta uma outra história. Ela diz o seguinte, que essa menina deveria ter uns 3, 4 anos aproximados. Ela dizia para a mãe:
hoje eu conversei com o tio fulano de tal, hoje eu conversei com o tio fulano de tal. Então entre a imaginação e a verdade, né? Tio, é só nós duas na cidade, eu estou tratando de dente aqui, mas eu não tenho relação com ninguém, eu estou conversando com você porque nós estamos envolvidos aí no meu tratamento e tal. Mas não tem tio aqui. Que tio que ela conversou? Ela não tem acesso ao telefone, não tem acesso. Na época a internet não era como é agora, quer dizer, não haveria essa facilidade que a gente está tendo hoje, né? Igual nós estamos tendo agora de conversar. E que tio que ela conversou? Então ela ficava tentando imaginar de onde que vinha aquelas lembranças, aquelas informações que eram mais uma fantasia da cabeça da menina. Até que ela vem com uma frase, né, a menina: mãe, hoje o tio, eu falei, mas que tio? O tio fulano, deu o nome, aquele, aonde, né, lá no lugar que a gente fica. Então havia tipo uma creche, um lugar que ficavam crianças, e que esse tio avisou que ela iria nascer. Vou nascer? Como assim? Vai nascer? Então passou alguns dias, ou no outro dia, coisa na mesma, uma semana, 2 dias, a menina veio para a mãe e fala: mãe, hoje eu nasci, mãe, hoje eu nasci. Aí ela fala: me conte. Que a menina falava, ela, né, deixava ela falar e estimulava a menina a apresentar os seus pontos de vista. E a menina descreve a reencarnação dela. Ela descreve que ela estava num lugar, de repente foi descendo, foi caindo, foi caindo, e ficou tudo meio escuro, depois tudo meio rosa, e depois eu via as minhas mãos. Então ela descreveu a vida intrauterina dela durante o período de gestação. Porque imagina você dentro do útero, tudo escuro, de repente você abre o olho está pronto, você vê tudo rosa, né? A pele deixando passar os raios luminosos através da barriga. E ela via a mão dela, quer dizer, depois eu fui ver como é que é o processo de formação do bebê, né? Do feto. É lindo, sabe? É o que a menina descreveu aos 4 anos de idade. E, enfim, ela me perguntou como é que é isso, como é que fica. Aí eu lembrei que uma vez o Chico falou sobre o assunto e usei as recomendações do Chico. Eu falei: não preocupa não, a sua filha está rememorando o momento que ela tinha antes de reencarnar, depois durante o processo de gestação, formação do corpo dela, mas que até os 7 anos, mais ou menos, esse processo vai continuar. Até que aos 14 anos, 13, 14 anos, esse processo se encerra. Por quê? Porque o corpo... Enfim, eu quis dizer para ela que antes dos 14 anos nós estamos meio desencarnados. Até os 7 anos nós temos que estar muito atentos ao que dizem nossos filhos, as nossas crianças, porque geralmente ela lembra de uma maneira fantasiosa, de uma maneira misturando pensamentos lúdicos, pensamentos abstratos, com a realidade do que ela viveu, né? Ela cria uma fantasia dentro de uma realidade que ela se recorda. Então, quando Lumen fala sobre a sua desencarnação, dentro de um processo de interação, né, mente a mente, telepatia. E da onde vem a telepatia? A telepatia vem do espírito. Nós somos desconhecidos de nós mesmos, mas quem está no mundo espiritual sabe. A nossa vida íntima é aberta. Os espíritos dizem que no mundo espiritual nós temos que conviver com a verdade. Os espíritos que são arrastados para as regiões umbralinas, para as regiões subumbralinas, eles ali são acusados pelos outros. Suicida, ladrão, déspota, pederasta. Tá lá. Ninguém esconde do outro o que vai dentro do mundo íntimo. Nós precisamos aprender a conviver conosco mesmo, porque nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos, mas conhecidos do mundo espiritual, tanto
daqueles espíritos nobres como dos nossos semelhantes, como daqueles que têm a mesma faixa vibratória ou até inferior que a nossa. Então existe uma coisa que se chama transparência no mundo espiritual. Nós carregamos conosco nesse universo psíquico, formas de pensamento, um magnetismo de memória, igual um pendrive, igual um disco rígido, igual um computador armazena, está ali armazenado de uma maneira viva. André Luiz, ele conta que em determinadas regiões difíceis do umbral, existe um chamado fogo purificador. O que é fogo purificador? Os espíritos que vivem naquelas regiões, eles criam ao redor de si realidades que eles acreditam que eles carregam consigo o que fizeram de si mesmos. Então, formas monstruosas, vibrações pesadas, difíceis, se manifestam na forma de vida, é como se fosse um androide, está vivo, ali, mergulhado naquele universo dele e dos outros que o circunvizinham. Então, mas aquilo é tão terrível que de vez em quando, soa-se um alarme, como se fosse a sirene da época da guerra, tá lá, vem bomba, Os espíritos saem correndo, cada um se esconde, ou pelo menos acha que escondeu, em algum lugar, e aí vem, como se fosse um vulcão que tivesse explodido, as larvas de um vulcão, explosão nuclear, alguma coisa assim, um fogo que consome aquelas formas de pensamento, e aí o cara retorna à atividade dele e começa a formar tudo aquilo de novo, porque o dínamo é o próprio indivíduo, quem cria tudo isso é o próprio indivíduo. Então, essa visão do que acontece a nível espiritual, ela é muito pessoal. Tem um momento em que o André Luiz é questionado por alguém, numa reunião mediúnica. É interessante, Todos nós já estivemos vestidos na roupagem física em várias oportunidades. E quando desencarna, o indivíduo fica extasiado, fica admirado, fica comovido com a realidade que ele encontra, com a realidade que ele se depara. Poxa, se a gente já esteve do outro lado tantas e tantas vezes, se eu visitei uma cidade, algum lugar e retorno lá, tem algumas alterações, mas a cidade é aquela cidade, Como? Por que essa emoção? Por que esse encantamento, essa situação de êxtase perante o retorno ao mundo espiritual? Não é só pela liberdade, pela encontro com uma realidade mais justa. Porque muitas das vezes a justiça, às vezes é até para nos penalizar, Nem sempre é uma realidade melhor que aqui, Que a gente está meio escondido dos nossos desafetos que estão nos aguardando, assim como os nossos amores, os nossos anjos protetores, que são aqueles indivíduos com os quais nós bem nos relacionamos e que se fazem credores de nosso afeto, de nossa simpatia, e eles se comovem com a nossa pobreza espiritual e nos socorrem. E André Luiz responde que quando a gente desencarna, a gente está num upgrade, a gente está num novo patamar, que é infinito, a evolução é infinita. Só Deus é perfeito, nós somos perfectíveis, e dentro do nosso estágio, bem ou mal vivido aqui na Terra, ou mesmo desencarnado, porque a evolução continua,
A gente está aqui por determinados motivos, assim como permanece no mundo espiritual por outros motivos. Estar de cá ou estar no mundo espiritual é uma questão de necessidade, uma questão de porquê, né? Tem que ter um porquê, tá de cá, tá de lá, qual que é o propósito que eu me empenho a melhorar. Então, dependendo, é de cá mesmo, dependendo de lá é melhor. E com isso, nesse retorno, a gente estagia num upgrade, um pouquinho acima. Então, poxa, é o paraíso. Baseado na minha experiência presente e pretérita, eu encontrei o paraíso. Depois, com o tempo, a gente vê aquilo com rotina, né? E passa para outro estágio e assim vai indo. Então, fica aí o nosso propósito de deixar claro que viver é inevitável, no corpo ou fora dele. Viver é irrecusável, muito embora muitos de nós nos acovardemos na Terra e tentamos fugir da vida, e a vida continua. Então, é uma ilusão. Quem se socorre no suicídio para fugir de uma situação encontra os problemas que deixou e acrescentados outros decorrentes daquela opção. Isso é tão claro que não existe nenhuma religião na Terra que autorize isso. Qualquer conceito espiritual, qualquer ponto da Terra que o indivíduo fale sobre isso, né, o indivíduo se matar, a pessoa vai passar por situações muito difíceis do outro lado. Existem alguns casos, né, alguns fatos, não sei se os gregos, romanos, um grupo de pessoas, um matava o outro. Eu lembro que tem uma história, parece que é grega, eu não lembro como é que é a história, eu lembro das imagens, de ter lido o assunto, mas como eles estavam cientes disso, né, de que quem passasse para o outro lado ia encontrar uma situação difícil se matasse, se tirasse a própria vida, eles combinaram, eles estavam cercados, o exército inimigo iria adentrar os portões, todos eles seriam mortos, e por uma questão assim de não dar o prazer do inimigo matá-los, eles próprios se mataram. Mas eles não se mataram, o indivíduo se matou. Um matou o outro. Cada um trocava o favor de matar o outro, tentando driblar essa consciência de que ninguém se matou. É igual o indivíduo que percebe que vai ter uma guerra, que está louquinho para morrer, ele se alista, ele vai para a guerra não com a intenção de ser herói, né? A desculpa é essa, mas ele está pensando em morrer em combate, para que haja uma dignificação do decesso dele. Então, até nisso. E o mais interessante é que, voltando a André Luiz, e um outro autor espiritual chamado Emmanuel, ele fala sobre suicidas inconscientes. Então, quando a gente abusa do corpo físico, através de vícios, de noites indormidas, de excessos de uma maneira geral, o nosso corpo físico deixa de funcionar. Ele não dura o tempo que deveria durar. Então, nós temos um projeto existencial flexível, maleável, que vai durar 80 anos. Não 69, não 70, 79, é 80 anos. E, no entanto, aos 30 você deixa o corpo físico por motivos que você escolheu, né? Você teve determinados abusos, o corpo não aguentou e morreu. O corpo físico. Nessa sequência da vida, dos 30 aos 80 anos, você continua ligado ao corpo. Acompanha tudo o que acontece no corpo durante o restante do tempo que deveria. E com isso surge a lenda dos zumbis, né?
Porque você vê pessoas deformadas, pessoas com a carne exposta, às vezes só o osso, andando para lá e para cá. Você fala, o que é isso? Então está lá o indivíduo refletindo a realidade em que ele se colocou. O corpo físico está em decomposição, perispiritualmente, o perispírito, ele é plástico, ele se manifesta de acordo com o que nós acreditamos, com o que nós pensamos, e aí surgem outras realidades, né? As zoantropias, indivíduos que, sabe, se apresentam como cobras, como lagartos, como monstros, mas na realidade eles não são daquele jeito. O perispírito se manifesta, demônios, né? Então, o mundo espiritual é um campo, como diz Kardec, muito, muito, muito vasto, e que uma vida, ele aos 50 anos, né, convidado a estudar o assunto, uma vida não dá para abarcar isso. E a partir de Kardec, 1857, quando ele lança lá o primeiro livro dele, ele lança o Livro dos Espíritos, ele apresenta esse conceito de vida. Antes disso, ninguém sabe nada. Eu conversei com um budista, se alguém tiver uma informação diferente, me passe, mas o cara sabe que ele desencarna e que ele retorna. O que acontece nesse intervalo? Não sabe. Você entra numa porta e entra pela outra, através da reencarnação. Os monges procuram seus companheiros, né? Seus parceiros de pensamento, né? Seus avatares, seus colegas de meditação. O cara tem uma inspiração, sabe que o outro reencarnou em tal lugar. Olha que interessante. Vai lá e leva alguns objetos, alguns pertences, e deixa ele perto da criança. No meio desses objetos tem outros objetos. E aquela criança vem e toca naqueles objetos que a ele pertenciam. E aí eles sabem, né? E pedem para os pais para levá-los aos mosteiros e, né, resgatar aquele processo de virtudes, de conhecimentos que ele já tem, né? Mas que estão enuviados pela atual encarnação. E é isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos contigo. A presença dos imortais em nossas vidas, ou nas vidas